Não há nada pior do que cometer um erro e depois reconhecer que esse erro foi cometido. É como se fosse uma punhalada ali no nosso orgulho, né? A nossa sensação de que a gente tem que estar sempre certo. Mas acontece. Hora ou outra você vai dar o seu melhor, você vai fazer tudo o que você pode e por alguma razão, conforme as coisas vão se desenvolvendo, você percebe, caramba, fiz burrada. E agora? Como lidar com a sensação de que você está errado e você precisa fazer alguma coisa para corrigir a situação? Como lidar com a culpa e como lidar também com a frustração de você ter apostado no certo e acertado o errado? Bom, para a gente começar a conversar, um bom dia para você. Eu sou o Júlio Lobo, aqui neste canal nós falamos sobre comportamento e psicologia. Se você quiser conhecer mais sobre o meu trabalho, o link está aqui na descrição, certo? Formalidades de boas-vindas feitas, vamos mergulhar no nosso tema então. Hoje eu estou aqui tomando um solzinho de um céu nublado, aqui com essa paisagem bonita aqui, de onde um dia será a minha casa, e vamos conversar sobre esse tema, que é um tema que ele é muito interessante porque tem muita gente por aí que acha que deve ser uma divindade na Terra. Tem muita gente que cria a expectativa de que não pode errar. Existem inúmeras pessoas que criam uma fantasia de que elas não têm espaço para erro em suas vidas, e por isso elas precisam ser perfeitas em tudo o que fazem. Meus amigos, isso é basicamente se tornar uma divindade, né? E até onde eu entendo não há divindades andando pela Terra no momento atual. Então, é interessante entender que o erro ele é inerente da espécie humana. Sempre que a gente vai tentar fazer alguma coisa, existe uma taxa de sucesso e uma taxa de fracasso. Pior, quando você está fazendo uma coisa pela primeira vez, as chances são de que você vai errar. Veja quando você era criança. Você estava lá dando seus primeiros passos. Os primeiros passos que você dava, você tropeçava e caía, não é verdade? Só que existe um benefício oculto por trás desse erro. E qual é ele? Entenda que toda vez que você dava um passo desequilibrado e caía, você aprendia alguma coisa. Você aprendia que não dava para andar daquele jeito. Então você tentava de outro jeito. E aí talvez esse outro jeito funcionava, e depois você caía de novo, aí você fazia outra correção, e aí você andava mais um pouquinho, e você depois caía de novo, ou seja, a cada erro, você ia eliminando técnicas de caminhada e testando novas técnicas. E o resultado disso foi que você aprendeu a caminhar. Veja que interessante. Então isso significa que os nossos erros, eles são inevitavelmente um caminho maravilhoso para a aprendizagem, para a evolução pessoal. O problema é que você só vai conseguir entender que um erro ele é uma oportunidade de aprendizagem se você conseguir quebrar essa fantasia terrível que as pessoas estão criando para si mesmas de que elas precisam acertar o tempo todo. Eu sei que hoje na internet você vê sucesso de todo mundo, né? Você abre o seu Instagram e está todo mundo feliz, você abre o YouTube e todo mundo é rico seguindo 7 passos simples, né? E aí você pensa, nossa, eu sou o único fracassado, né? E aí você começa a se cobrar e você começa a sentir que você precisa acertar em tudo, e aí quando você não acerta, você fica feroz, tempestuoso, irado, você se automutila, né? Fica se xingando, fica se diminuindo. E meu amigo, você caiu no conto do vigário. Entenda que todas as pessoas que estão vivas e que já viveram neste planeta e que viverão neste planeta cometerão inúmeros erros. A diferença é que a maioria delas não tem coragem de falar sobre isso em público. Então, entendendo que o erro ele é inerente da espécie humana, como que você pode aprender a lidar melhor com os erros que você comete? Bom, o primeiro passo, eu acho que é o mais importante de todos aqui, eu já falei um pouco sobre isso em um vídeo onde eu disse sobre pare de ficar se ofendendo. Esse é o nome do vídeo. Talvez eu lembre de colocar nos cards aqui em cima, mas se você jogar esse título vai aparecer para você. Bom, a ideia aqui é a seguinte, você tem que parar primeiro de se depreciar. Certo? Quando você comete um erro, você é humano, as coisas acontecem, e mesmo que você tenha feito o seu melhor e errado, isso não significa que você é a pior pessoa do mundo. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer para aprender com o nosso erro e corrigi-lo é retirar a carga emocional depreciativa que a gente coloca ali dentro. Então, tudo bem, você estava errado. Tudo bem, você deveria ter acertado. Tudo bem, você pode ter causado sofrimento ou prejuízo para outras pessoas. Mas o que está feito, está feito. Não vale chorar sobre o leite derramado, já diz o ditado. Isso significa que não vai, essa automutilação, essa sofrência, esse xingamento interno, essa sensação de fracasso, ela não vai frutificar nada para você. Ela só vai ficar te danificando. Então,
a primeira coisa que nós temos que entender é, beleza, errei, eu estou me sentindo mal com isso, mas como eu resolvo? Aí nós entramos no segundo ponto. Então veja, o primeiro passo é jogar para o canto toda essa carga emocional de ficar se depreciando e numa bola de neve. Aí entram os conhecidos pensamentos ruminantes, né? Que é quando a pessoa deita na cama e fica pensando, ai, mas se eu tivesse feito isso, ai, mas se eu tivesse feito aquilo, ai, mas se... O e se não existe, amigo. O e se já se foi. Ele não vai acontecer. Logo, esses pensamentos são considerados infrutíferos. Por quê? Porque eles não produzirão resultados observáveis. Isso significa que você deve deixá-los de lado. Ou seja, o primeiro passo para corrigir um erro, para você conviver com o erro, se o erro não for corrigível, é você entender que essa carga emocional, ela por mais instintiva que seja, não vai te ajudar. Então, bota ela na caixinha, bota ela na gaveta, porque ela não vai servir para agora. E nós vamos para a segunda etapa, que é uma análise procedimental do que foi feito. Ou seja, você vai olhar para o seu erro e talvez soe um pouco estranho aqui, porque algumas pessoas ainda não têm essa habilidade, mas uma das melhores formas de você observar os seus próprios comportamentos é você se descolar da sua própria perspectiva e olhar você em terceira pessoa. Imagine que você tira a câmera aqui em primeira pessoa, sai, né? E você se olha de longe. Ou seja, você adota uma posição de analista. Ou seja, você vai olhar para você à distância e falar assim, tá, onde é que eu errei? Ou melhor dizendo, né? Eu olho para mim e falo assim, pô, Júlio, onde é que você errou nessa situação? E aqui, novamente, na hora que você começa a tentar analisar por que o erro aconteceu, as tuas emoções estão gritando dentro de você. Elas vão assim, ah, você é um burro, ah... Você tem que silenciar esse volume. Novamente, isso não vai te ajudar. Lembre-se que aqui, grande parte do processo se trata de disciplina mental. Então, você abaixa o volume da mesa de som da sofrência e aí você consegue ouvir a voz dos procedimentos. Ou seja, vamos imaginar uma situação aqui. Deixa eu pensar em uma situação, sei lá, uma situação boba, tá? Ah, eu vim pegar esse tubo aqui, eu estou sentado nesse tubo aqui. Eu ia pegar esse tubo e jogar aqui nessa lateral e nisso eu raspei a minha mão e dei uma tropeçada e torci meu tornozelo. Estou fazendo um exemplo bobo, tá? Eu poderia ficar, pá, Júlio, você é um fracote, não aguentou o tubo. Ah, você é um fracassado, olha aí, não sabe nem carregar o negócio. Poderia. Mas o que eu vou fazer? Eu vou olhar, peraí, vamos com calma. Quais foram os erros? Bom, o erro foi machucar a mão, torcer o tornozelo, certo? Por que isso aconteceu? Bom, porque esse tubo tem bordas afiadas e eu precisaria estar usando uma luva, visto que a minha mão não tem aquela couraça que muitos caras que trabalham com isso o dia inteiro têm. Ok, erro número 1, já aprendi a corrigir. Da próxima vez que eu carregar esse tubo, eu vou colocar uma luva. 2, para eu evitar que eu torça o meu tornozelo, eu tenho duas oportunidades. Eu posso ganhar mais força muscular para suportar o peso do tubo mais facilmente. Isso requeriria que eu fosse para uma academia, que eu começasse a treinar a minha força. Ou eu posso buscar outra técnica, que é, em vez de levantar o tubo, eu posso rolar ele até a borda sem precisar fazer força. Bom, das duas opções, a mais estratégica e que exige menos investimento calórico é rolar o tubo. Logo, ok, da próxima vez que eu for fazer isso, eu vou usar luvas e eu vou rolar o tubo em vez de carregá-lo. Isso provavelmente vai evitar que eu corte a minha mão e que eu torça o meu tornozelo. Eu sei que é um exemplo bobo. Eu sei que agora você pode estar pensando, Júlio, o que tem a ver, cara? Eu não vou rolar tubo. Calma, seja mais alegórico aqui. Vamos para o abstrato. A mesma linha de pensamento você pode colocar para qualquer situação da sua vida. Por exemplo, você teve um relacionamento que não deu certo, tá? Em vez de você ficar pensando, ah, mas a pessoa isso, ah, mas eu deveria isso, ela deveria ter feito assim e eu não sou culpado. Calma, onde vocês erraram? Qual foi o erro? Procedimental, não o erro emocional, o erro procedimental. Eu te garanto que se você conseguir olhar com esse olhar mais distante, você pode chegar a conclusões incríveis. É isso, de certa forma, que eu como terapeuta faço para os meus clientes. Quando os meus clientes chegam com um turbilhão de emoções e todos esses rótulos, essas dificuldades, e vir aquele vômito, né, aquela verborreia de automutilação emocional, né? O meu trabalho é jogar isso para o lado e falar assim, peraí, vamos avaliar a situação. O que aconteceu? Ah, tá, então você se separou da sua esposa porque ela quis deixá-lo, tudo bem.
Por que você sente que ela quis deixá-lo? Ah, porque eu sou um revoltado, porque eu não faço nada direito e porque ela é isso. Não, 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 calma, calma. O que ela esperava de você e o que você esperava dela e o que não foi cumprido nessa negociação, essas cláusulas contratuais. Quais foram as cláusulas que vocês quebraram? Ah, cara, ela queria o tempo todo que, sei lá, estou inventando, tá, gente? Ela queria ter filhos e eu não queria. Opa, então veja, nós temos aqui uma potencial aprendizagem. Significa que você empreitou em um relacionamento sem reconhecer as decisões mais importantes que um casal deve tomar antes de aprofundar a relação. Logo, você cometeu um erro procedimental. Você esbarrou em um erro que você deveria ter detectado lá no começo, quando vocês estavam namorando. E você não detectou, e isso ocasionou em toda uma série de ramificações que te levou à posição atual. Ou seja, no próximo relacionamento que você quiser ter, vale você perguntar lá no começo as perguntas que realmente importam, as perguntas que você deve fazer quando está começando um relacionamento de longo prazo. Essa é a aprendizagem. É uma aprendizagem muito cara? Provavelmente, mas é assim que a banda toca. Eu não sei se eu me faço claro aqui, mas veja, por trás de todo erro existe uma potencial correção. E quando não existe correção, existe o caminho do auto-perdão. Tudo que eu falei até agora é relacionado a erros que são corrigíveis, né? Ou seja, situações que você consegue dar um jeito de contornar ou de reinterpretar, né? Mas e quando esses erros eles são incorrigíveis? E se, por exemplo, você brigou com o seu pai, falou um monte de coisa para ele e uma semana depois ele faleceu e você não tem mais como fazer as pazes? O que acontece em uma situação como essa? Bom, em uma situação como essa entra a segunda etapa que eu disse, né? Que entra o auto-perdão. Ou seja, é a capacidade de entender que você não é perfeito e de que você sim foi tolo nas coisas que você disse, mas você não teve a malevolência de fazer. Ou seja, você não fez isso por maldade, você fez por desequilíbrio, por ignorância, por inocência até mesmo. Isso significa que, por mais trágico que tenha sido e por maior que seja a culpa que você carregue, você só era uma criança imatura, falando coisas que não deveria falar. Então, talvez seja o momento de se perdoar no processo e fazer uma promessa para si mesmo de que você nunca mais cometerá esse erro para ninguém. E se você tem uma vertente espiritual ou religiosa, eu recomendo que você converse com Deus, converse nas suas orações, para que você busque essa paz também. Afinal, o perdão ele é muito difícil de ser concebido, mas a primeira pessoa que deve perdoar é você mesmo. Bom, eu acho que eu vou fazer um resumão aqui rápido. Resumindo, tire as emoções do jogo. As emoções elas são importantes para algumas coisas, mas para corrigir erros, geralmente elas bagunçam tudo. Perdão, minha garganta está horrível hoje. Segundo, analise os procedimentos que você fez para detectar quais procedimentos, quais atos estavam equivocados. E uma vez que você definir quais atos foram os equivocados, o terceiro passo é você então propor potenciais formas de resolver isso. Ou resolver os erros que você cometeu, os procedimentos que você não executou corretamente, ou utilizá-los como uma aprendizagem para nunca mais você cometê-los novamente. Gente, eu sei que parece tolo. Talvez muita gente fique falando assim, Júlio, mas aí é fácil. Falar assim é fácil, difícil é fazer. Isso é um exercício. Entenda que a capacidade de analisar criticamente os seus próprios comportamentos é um exercício que você vai ganhando capacidade. Se você nunca parou para pensar sobre si mesmo, né, nessa posição de terceira pessoa, é muito difícil que você consiga logo de cara. Mas conforme você vai tentando, lentamente você vai ganhando esse ímpeto analítico. O processo terapêutico, como eu falei anteriormente, ele nada mais é do que isso. Eu sempre explico para os meus clientes que funciona assim. Um processo de terapia bem feito funciona assim. Você chega até a sessão sem saber pensar sobre si mesmo. E o terapeuta, ele se torna o seu processador secundário, né? Um processador auxiliar. Você traz as emoções e todos os dados, o terapeuta simplifica, analisa, interpreta e devolve isso para você. Lentamente, conforme você vai aprendendo essa dinâmica, você começa a carregar o terapeuta com você. É muito comum, até para os meus clientes, é muito comum que eles me digam assim, pô Júlio, tal hora eu estava fazendo tal coisa, lembrei de você, a sua voz veio na minha cabeça falando tal coisa.
Por quê? Porque o cara começou a entender a dinâmica de uma autoanálise e começou a colocar na cabeça dele, mas ainda não é uma ferramenta que o pertence, ele ainda ouve a minha voz, né? Com o passar do tempo, essa minha voz torna-se dele. E aí ele se torna o próprio analista, ele se torna uma pessoa capaz de avaliar as próprias ações e os próprios comportamentos. Aí, meu amigo, é festa. Ou seja, aí você está em um patamar de capacidade de equilíbrio emocional que poucas pessoas terão ao longo de suas vidas. É como uma academia, né? A gente sempre acha que a nossa mente é só o que é, né? Síndrome de Poliana, né? Eu nasci assim, vou morrer assim. Isso é frouxidão, isso é covardia, né? Não querer mudar um traço que te incomoda é, no mínimo, um masoquismo desnecessário. Pois bem, espero que eu tenha sido claro para vocês, espero que nós possamos conversar em outras oportunidades também e a gente se vê no próximo vídeo. Se você quiser deixar os seus comentários a respeito do que você pensa sobre o que eu disse aqui, coloque aqui abaixo, vai ser um prazer ver os debates que estão acontecendo aqui no canal, até porque aqui neste canal nós temos uma quantidade enorme de pessoas incríveis que estão trazendo histórias e debatendo conceitos de uma forma civilizada. Isso na internet anda raro, tá? Então fique à vontade para você colocar o que você pensa aqui abaixo, que você será bem recebido também. Deixe sua curtida, se inscreva para receber novos vídeos e a gente se vê no próximo vídeo aqui deste canal. Valeu!